Fala pessoal, bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 14/8/2026, 8h40 da manhã. Vou começar mais um episódio do nosso podcast Além do Tatame. No episódio de hoje, o nosso tema será: por que começar no jiu-jitsu? Pessoal, eu treino jiu-jitsu há 15 anos. Já falei no primeiro episódio ali, eu contei um pouco sobre a minha história. Se você chegou por esse podcast, já temos 2 podcasts já disponíveis no Spotify e no YouTube. Para quem não conhece, meu canal no YouTube é @jiu-jitsu todo dia e o meu Instagram @manuelserradorjúnior. Quiser acompanhar mais de perto um pouco mais do meu trabalho. No meu Instagram eu falo sobre lutas, faço reações de alguns competidores, de algumas competições. E no YouTube também. Eventualmente tem algum vídeo que eu explico uma técnica, que eu falo sobre algum conceito, algum fundamento. Mas basicamente o meu conteúdo tem sido mais para reações, para buscar ver, né, nas competições o que acontece e fazer uma análise ali sobre o que acontece no momento. Vamos lá. Por que começar no jiu-jitsu? Aqui você dá o próximo passo. Você já entendeu o que é, mas por que você deveria experimentar? No segundo episódio eu falei sobre o que é o jiu-jitsu e vou fazer um resumo aqui para você que não ouviu ali o segundo episódio e que também tem essa dúvida, né, que o que é o jiu-jitsu, o que é esse esporte. O jiu-jitsu é um esporte que prioritariamente prioriza o controle do adversário e defesa pessoal. Na maioria das vezes vai ocorrer no chão, mas não significa que você vai lutar somente no chão. O jiu-jitsu, ele foi evoluindo com o passar dos anos, com o passar das décadas, e foi se tornando um esporte muito completo, tanto que foi extremamente experimentado em campeonatos de vale tudo, campeonatos de MMA. Hoje em dia é primordial para qualquer lutador saber se comportar no chão, saber o que fazer quando está por baixo ou quando está por cima ali, se tratando de luta. E o jiu-jitsu ele proporciona essas habilidades que faz com que esse atleta seja mais completo, que ele tenha mais recursos para sair de uma pressão, para conseguir impor uma pressão, controlar o seu adversário. Bem, entendido isso, sabendo que o jiu-jitsu é um esporte de controle, um esporte onde você precisa dominar o seu adversário e você vai ganhar contorções nas articulações, estrangulamentos e principalmente ataques que levam à imobilização total do seu adversário. Agora a gente vai falar sobre o porquê de começar, porque eu devo dar uma oportunidade para esse esporte. Vamos continuar aqui. O que pode mudar na vida de uma pessoa quando ela decide começar no jiu-jitsu? Vamos diretamente para a parte estrutural, física nossa, né? A gente vai melhorar o nosso cardio, a gente vai melhorar o nosso mental, nós vamos ter que ter disciplina, seremos obrigados a ter disciplina, ganhamos confiança para andar na rua, para fazer qualquer coisa, para uma reunião com executivos, com uma entrevista de emprego,
para estudar, um aluno na escola ganha mais confiança ali dentro da sala de aula. Ganha com competição também, porque ali dentro você está sendo colocado o tempo inteiro sob prova para poder se defender, para poder não deixar o seu adversário ganhar facilmente de você. Aí a gente vai falar sobre superação e uma formação de caráter evidente. Não tem como você falar de jiu-jitsu e não falar sobre formação de caráter. Claro, tem pessoas que afloram um tipo de personalidade e outras outra personalidade, mas isso vai da pessoa, né? Jiu-jitsu só vai tirar para fora o que a pessoa já é. Continuando, tem uma coisa que eu acho especialmente boa. Não transformar, o jiu-jitsu não te transforma em uma pessoa fraca. Pelo contrário, você vai ficar forte, você vai ficar com um mental muito diferente dos outros. Você vai perceber isso nas primeiras aulas, você vai perceber isso nos primeiros dias, as primeiras semanas, os primeiros meses. Isso é um dos benefícios, assim, excepcionais do esporte, que faz com que você se sinta diferente das outras pessoas, realmente. Então, vamos lá. Por que começar no jiu-jitsu? Porque o jiu-jitsu ele pode te trazer esses benefícios que eu disse, né? Mas ele também vai se tornar uma parte importante na sua vida. Ele vai ser algo que você não vai conseguir mais parar. Isso faz com que você evolua constantemente. Sempre que você chegar no tatame, sempre que você estiver disposto a fazer mais uma aula, sempre que você saiu de casa, botou seu kimono dentro da bolsa e percebeu e entendeu que aquilo vai fazer bem para você, que aquilo vai ser útil no seu futuro, ser útil no seu dia a dia, você naturalmente vai estar evoluindo. Porque lá no tatame você vai ter criança, você vai ter adulto, você vai ter idoso, você vai ter mulher, você vai ter pessoa que tem os mesmos objetivos que você, que é evoluir, que é buscar uma versão melhor de si própria. E isso faz com que essa reunião de pessoas ali, de diferentes perfis, seja enriquecedora, tanto para você quanto para os outros alunos. Uma coisa que eu gosto sempre de falar para os meus alunos e para quem chega na academia, e que é muito importante e não posso deixar de falar aqui, é saber escolher esse local também, né? Começar no jiu-jitsu é um dos passos que você vai criar, é um dos passos que você vai começar a fazer, que você vai entender, o primeiro passo ali. Mas escolher um lugar, escolher um professor, escolher a estrutura onde você vai dedicar tempo, onde você vai dedicar horas para você evoluir como pessoa, é muito importante. Então, acaba que o porquê começar não é simplesmente pelos benefícios que o esporte nos traz e não é simplesmente começar em qualquer lugar. É muito importante saber escolher. Em um outro episódio eu vou estar falando sobre essa questão do porquê começar. Eu tenho um e-book que eu falo sobre como escolher esse local, como escolher o professor. Se você tiver interesse depois, pode estar em contato comigo no direct do Instagram
ou aqui mesmo pelo Spotify, pode mandar uma mensagem aí no episódio que eu disponibilizo o link do e-book para você. Tá ok? Então é isso, pessoal. Por que começar no jiu-jitsu? Eu comecei há alguns anos, né, há 15 anos atrás, não tinha ideia dos benefícios, ninguém chegou para mim e falou o que eu iria ganhar sendo um lutador de jiu-jitsu, o que eu iria, o que ia mudar na minha vida, e muito menos que eu seria um professor, que eu iria passar meu conhecimento para frente quando eu me tornasse faixa preta. Comecei a dar aula na faixa azul, já, né, já pincelava ali as minhas meus primeiros ensinamentos, já tinha aquela vontade de compartilhar o conhecimento que eu adquiria, apesar de pouco conhecimento, né, na faixa branca, faixa azul, você ainda está muito raso, ainda sabe muito pouco sobre o jiu-jitsu. E com o passar dos anos, foi ficando natural essa questão de ajudar, essa questão de ser uma pessoa proativa em ajudar quem estava chegando, em ajudar quem estava com dificuldade, assim como eu tive nas primeiras aulas, e hoje me tornar professor, hoje ser uma pessoa que tem uma escola, que tem como propósito ensinar jiu-jitsu. Não sabia que ia chegar a isso. Porém, também ninguém falou comigo por que começar no jiu-jitsu, por que isso que vai te fazer bem. Eu simplesmente comecei, eu simplesmente cheguei, eu falei no primeiro episódio, de novo, para quem não ouviu o primeiro episódio, então o primeiro episódio está aí, ele foi um piloto, onde eu tive vontade de fazer e tá, assim, eu acho que eu melhorei nesse terceiro episódio, que eu acho que eu tô falando melhor, tô mais solto, mais fluido. O primeiro episódio tá bem travado, espero que você tenha paciência comigo aí para poder me ouvir, mas minha intenção aqui é melhorar e construir um canal entre a gente que eu possa realmente te ajudar com o que eu tenho para trazer para vocês aqui. E lá eu falei sobre essa questão de quando eu comecei ali, eu vi uma luta do Pride e nessa luta um atleta muito menor ganhou de um outro muito maior com a chave de braço, que foi um armlock. E, cara, até então eu não sabia de benefícios, não tinha noção do que o jiu-jitsu poderia trazer, proporcionar para minha vida. E esse episódio de hoje eu estou falando sobre isso, sobre os benefícios. A gente precisa entender que quando começar no jiu-jitsu você vai ter insegurança, você vai ter medo, vai ter receio, é um ambiente novo, movimentos no chão, movimentos plásticos, às vezes você vai encontrar numa rede social como o YouTube ou Instagram vídeos, né, com movimentações mirabolantes. Uma coisa que eu falo com os alunos hoje para tomar cuidado também com isso, né? Tem muita técnica que é ensinada na internet que na hora de fazer, na prática, não é tão simples fazer. E é bom ter um professor que possa te orientar e corrigir qualquer eventual erro que você possa cometer praticando movimentos que podem ser prejudiciais para você fisicamente na hora da luta. Exemplo, faixa branca não pode pular na guarda do adversário, né, o famoso tiro de guarda. Não pode atacar partes inferiores, golpes específicos como leg lock, mata-leão no pé, chave de panturrilha, chave de bíceps também é uma chave que não pode. E às vezes acontece de ver um vídeo na internet, achar interessante e não ter
o discernimento, não saber que aquilo não pode ser efetuado nas faixas inferiores, ele acaba fazendo e pode lesionar um amigo, lesionar um colega de treino, e é algo que dá para ser evitado. Os outros benefícios, né, e o porquê começar, temos muitos, né, benefícios para o corpo, condicionamento, força, mobilidade, você vai ter mais disposição. Eu falei um pouco sobre a parte mental, né, que vai te ajudar ali para outras coisas da vida, do seu dia a dia. Benefícios de disciplina, concentração, confiança, controle emocional, é algo assim que você precisará ter controle na hora da luta. Se você ficar nervoso demais, estressado demais, você vai acabar errando mais e vai ser mais difícil você ter um controle do seu adversário e se controlar também. E, cara, não precisa saber lutar. Na verdade, você está indo para a academia exatamente para isso, para aprender a lutar. Então, não tem necessidade de você já chegar lá sendo um faixa azul, sendo um faixa marrom, faixa roxa. Você vai começar do zero, começar na faixa branca, assim como todo mundo, e você vai construir o seu jogo com o passar do tempo, com o passar dos dias ali. Uma coisa que você tem que colocar em mente, que é esse jogo será construído no dia a dia e não precisa ter pressa, porque cada dia você vai colocar um tijolinho a mais no seu jogo, você vai construir um jogo e você vai com certeza evoluir melhor se você buscar ir por esse caminho e não querer, né, queimar etapas, querer passar na frente sem entender o lugar onde você está, né, porque você começou um novo esporte, começou uma nova trajetória. Depois de algum mês, o que muda? Muda fisicamente. A maneira como você vai encarar o treino, como você vai encarar aquela luta mais difícil, aquele parceiro que te aperta mais, vai mudar isso. E você vai encarar melhor os desafios, não só no tatame, como fora do tatame também, como no seu dia a dia, na sua vida, nas suas relações extra-tatame. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado de mais um episódio aí. Se você tem vontade de fazer jiu-jitsu, já pensou em fazer jiu-jitsu em outros momentos e ainda não deu esse primeiro passo, estou aqui para te falar que será uma das melhores decisões que você poderá tomar na sua vida e que você não irá se arrepender. Procure uma academia, procure um lugar mais perto, tente conhecer o professor, tente conhecer a metodologia, a escola. É muito importante que você faça essa triagem, que você faça esse caminho de uma maneira mais tranquila, que não seja traumático, é claro, né? Ninguém quer trauma, mas que eu desejo que você procure, encontre esse lugar e que principalmente entenda que aquilo vai ser para sempre. Se você se adaptar, se você der essa oportunidade para o esporte, der essa oportunidade para o jiu-jitsu, eu tenho certeza que você vai ficar, até pensar, eu falei no outro episódio, que, poxa, por que eu não comecei antes, né? Por que eu não dei essa oportunidade para o esporte antes? Mas, enfim, já falei isso em alguns outros vídeos, você nunca é tarde para começar no jiu-jitsu, nunca é tarde para você começar algo novo. E às vezes você só não começou antes porque não era o momento, não era aquele momento da vida que você estaria pronto para dar essa oportunidade para o jiu-jitsu. E se você chegou agora,
é a partir de agora dar atenção e focar no esporte e viver o esporte da melhor maneira possível, buscar a sua evolução. Fechou? Espero que tenha curtido mais esse episódio. Vamos para o próximo episódio agora. Que Deus abençoe o seu dia. E se não me segue ainda no Instagram, @ManuelSerradorJúnior, no YouTube, @Jiu-Jitsu Todo Dia, no TikTok, @ManuelSerradorJúnior. E falei todas as redes? Sim. E aqui no Spotify, se puder ajudar a compartilhar o conteúdo aí para aquele colega seu que pensa em treinar jiu-jitsu, que pensa em começar, mande esse episódio para ele. Deixa um comentário aí no Spotify, tem como você deixar comentário. Deixa comentário lá também no YouTube e no Instagram. Muito obrigado e até o próximo episódio.